Então, professor, a gente gostaria de saber quando o Hélio Sica iniciou seus projetos com procedimentos interativos. A questão da interatividade em Hélio Sica, né, é o seguinte: eu preciso retroceder na história dele para poder entender isso, certo? Porque Hélio Sica, a grande preocupação dele era com o espaço do homem moderno, né? Ele percebeu que o homem moderno tinha o seu espaço cada vez mais limitado, cada vez mais podado por diversos fatores. O homem moderno se encontra numa situação cada vez mais cerceada, esse é o termo correto, por uma série de fatores políticos, fatores sociais, fatores econômicos, correto? Então o raio de ação desse homem vai sendo determinado por essa série de causas. Então o Oiticica, a princípio, começa como pintor do movimento neoconcreto do Rio de Janeiro, né, sob a influência de uma série de artistas. Só que logo ele abandona os quadros, os seus meta-esquemas, porque ele percebe que o quadro não tem mais sentido na modernidade. Não há mais sentido na modernidade no quadro, porque o quadro ele apresenta primeiro uma questão contemplativa, mas ao mesmo tempo uma paralisia. Ele traz uma paralisia do corpo, né? O corpo fica em repouso e somente contempla o quadro. Então ele, nessa concepção, também enxerga o quadro como algo que vai cercear o homem. Então ele propõe essa saída para o espaço. Daí que as obras dele saem desse plano bidimensional e vão para o espaço tridimensional. Agora vejam, essas obras interativas, certo? Primeiro que ele não chamava por esse termo, né? Esse termo é um termo que vai então surgir mais tarde. Elas entram em algo que ele chamava de projeto, programa, certo? Um programa do que? Do descondicionamento do homem moderno. Então a interatividade para Hélio Oiticica, né, algo que ele vai perseguir durante a vida inteira, serve para descondicionar o homem, correto? Então o que vai acontecer? Principalmente no auge disso, que são os parangolés, né, que vai surgir ali, né, os penetráveis, os bólides, e vai ter seu ápice os parangolés. Porque a ideia do parangolé é um jogo, onde a regra desse jogo é que para você participar, você tem que se desprender, se descondicionar dessas amarras. Então, quando você veste o parangolé, você pode fazer o que você quiser, esteticamente, certo? Isso não significa, por exemplo, que você possa atirar em alguém. Tem gente que confunde isso. Eu posso fazer o que quiser. Mas veja, é um jogo estético, portanto é um jogo ético. Não? Então a interatividade em Oiticica surge dessa necessidade de desprogramar o homem. E quais elementos presentes na obra que proporcionam essa interatividade ou esse progresso? Certo. Olha, a gente tem que entender que a interatividade pressupõe a precariedade. Isso é um ponto inicial para qualquer coisa interativa, correto? Marshall McLuhan, que é um pensador da comunicação muito influente nos anos 60, nos anos 70, vai estabelecer dois níveis taxonômicos, certo? Interessantes para responder isso: a alta definição e a baixa definição. Uma mensagem de alta definição é o que? É a mensagem, por exemplo, do Renascimento, né? É a ideologia do Renascimento, que pressupõe uma obra completa, uma obra total, uma obra totalizante, onde todos os elementos já estão muito bem definidos. Então, quando você tem isso, um discurso de alta definição, vejam, o que você tem? Você não tem um espaço para imaginação, certo? Não há um espaço para imaginação. Então, o que é a imaginação? É a capacidade que nós temos de completar as brechas no discurso. Já a baixa definição traz a conceituação principal do discurso, podendo a pessoa que toma contato com esse discurso completá-lo. Esse é o princípio da interatividade, a precariedade, que é a baixa definição, percebe? Então não dá
para ter um discurso total com algo que seja interativo. Daí que nós percebemos que a maior parte dos produtos interativos hoje não são interativos, são meras coisas reativas, onde você clica ou onde você percorre caminhos que te levam a coisas já determinadas, de alta definição, entende? A interatividade, principalmente o Oiticica, pressupõe o que? Um conjunto mínimo de regras, e o poder dessas questões como catalisadores da interatividade está exatamente em serem, né, proposições básicas, não caminhos já percorridos. Então o Oiticica vai falar desse constante estado de invenção, um constante estado de invenção, um constante estado de abertura para coisas novas. Então a precariedade, certo? Veja, o artista ele não abre mão, né, da regra básica, mas ele propõe um espaço. Isso é interessante, ainda mais se nós pensamos nessas coisas computacionais, né? O que acontece? A proposição de espaços abertos. Sem essa abertura, certo? Não há como ter interatividade, sem essa precariedade, essa baixa definição, essa definição de regras básicas mais poderosas, não um discurso totalitário, mas muitas vezes com as regras confusas, entende? Com a experiência estética proporcionada pelo artista, nascem novas linguagens e caminham para a arte pós-moderna. Quais linguagens podem ser construídas para esse meio digital? Certo, essa é uma pergunta interessante que você, jovens, formulou. Sabe, eu queria aproveitar e fazer uma distinção que eu acho interessante fazer, da questão do digital, né, e do computacional. Porque o que é digital? Né? A questão da digitalização é a transformação de uma série, percebe, de linguagens, de signos, em um código comum, que é o código digital. No caso do computador, é o código atualmente binário, né? Então você pega qualquer coisa, imagens, textos, sons, vídeos, né, e transforma em pulsos elétricos, zeros e um, sequência de passar energia ou não passar energia, né? Esses bits são dígitos, correto? Agora vejam que interessante, o alfabeto também é dígito. Então um texto escrito, Shakespeare, por exemplo, também é uma obra digital, percebe? Porque também é feito de dígitos, só que é um conjunto de dígitos maior, que é o alfabeto. Quando você vai e o semáforo ele está, né, fechado, vermelho, também é um dígito. 3 possibilidades. A diferença é que o dígito do computador são 2 possibilidades. Então eu prefiro o termo computacional, certo? Porque aí faz uma distinção melhor. Agora, a interatividade computacional, ela tem que estabelecer um jogo com a abertura, não com a determinação. Isso é uma questão importante, porque muitos pensam no computador, nos aparelhos computacionais, como as máquinas cartesianas da determinação. Por quê? Porque, claro, que eles pressupõem uma programação, certo? Mas a programação, ela deve ser entendida como um conjunto de regras básicas, um algoritmo, um motor, que possibilite o diálogo com a precariedade, e não com com um discurso totalizante. No caso, claro, dessas experiências mais abertas à arte e ao design. É óbvio que a pessoa que trabalha com controle de estoque, por exemplo, tem que estar tudo pré-determinado. Mas no caso dessas aberturas estéticas, o computador ele tem que estar preparado para lidar com o acaso. Essa é a grande questão que eu vejo que essas estéticas computacionais têm que enfrentar. Ainda mais essas que se pressupõem interativas. Então o Hélio Oiticica, o trabalho dele estava aberto ao acaso, ao outro. Abrir o trabalho ao outro, como por exemplo nas propostas interativas, é abrir o trabalho. Não dá para você querer controlar. Entendem? Tem que ser um trabalho aberto ao acaso, ao indeterminado, à incerteza.